Olá amigo, seja muito bem-vindo ao On The Road. Hoje eu estou literalmente na estrada. Lembra que eu prometi testar todas as versões do Compass? Faltam poucas, essa aqui é uma das últimas, Limited a diesel. Mas gente, sério, não tem mais o que mostrar, né? Porque é quase tudo a mesma coisa. Já testei a diesel, flex, Limited de uma, Sport de outra, longitude das duas. Então hoje eu vou fazer um negócio bem diferente. Como é viajar com o novo Compass a diesel? Conto pra você depois da vinheta. Como é que tá essa minha viagem? Nesse momento eu estou em uma estrada aqui em Minas Gerais, entre Uberaba e Uberlândia. A meta, até eu voltar para São Paulo, é rodar quase 2.000 quilômetros. Desses eu já rodei pelo menos 1.300. Eu quero contar sobre consumo, eu quero contar sobre autonomia, que é uma das coisas importantes de um carro a diesel, e também sobre como se comportou o Compass em todas essas estradas. Então vamos lá? Antes disso, deixe o seu joinha no vídeo e inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. Primeira coisa, o Compass tem um motor turbo diesel que não mudou, ele mantém os 170 cavalos de potência, os quase 35 mkgf de torque. Isso significa o quê? Ele é menos potente que o novo Flex 1.3, mas ele tem muita força para acelerar, como eu estou fazendo agora, responde super rápido. Então, quando você precisa de uma ultrapassagem, eu rodei muito em estradas de pista simples, principalmente no litoral de São Paulo, que fez parte da minha viagem, foram 2 estados, São Paulo e Minas Gerais. É super importante esse torque alto para facilitar a ultrapassagem, principalmente naquelas serras cheias de caminhões. Outra coisa, as estradas aqui em Minas Gerais não são das melhores. Essa é até muito bacana entre Uberaba e Uberlândia. Pista dupla, a maior parte dos trechos está bem conservado, como você pode ver agora, mas há alguns trechos com piso irregular. Ele tem a suspensão independente nas 4 rodas. Além disso, uma boa distância do solo, um bom vão livre do solo. Então isso privilegia muito o conforto e a dirigibilidade. Não afeta, pelo contrário. A Jeep fez mudanças na direção desse carro, olha a curva aqui, nessa linha 2022, e a dirigibilidade ficou melhor, as respostas mais prontas. O Compass é um carro muito gostoso de dirigir, eu diria que tão gostoso quanto o Taos, que é uma referência no segmento. Então ele é um super companheiro para viagem, a não ser que você tenha muitas pessoas, mas eu fiz a maior parte dos trechos sozinhas. Muitas pessoas, muitas malas, porta-malas que na categoria não se destaca. A Jeep declara 471 litros, mas não teve mudança. A Jeep mudou a maneira de medir. Então, comparado com os outros, é aquele antigo 420 litros de capacidade. Não tem como dizer outra coisa. Não é um porta-malas tão legal. Essa versão Limited tem o leitor de faixas e tem o ACC com a função de leitor de placas. O leitor de placas geralmente funciona legal, mostra aqui a velocidade da via para você, mas de vez em quando ele trava em algumas situações. Por exemplo, agora ele está mostrando 60 km por hora, já faz um tempo, e ele não faz a leitura correta. Nessa estrada eu já vi várias placas, a velocidade é 100 km por hora. Aí de repente ele lê 100 km, mas demora às vezes, tem essa falha. O leitor de faixas é o seguinte, ele lê com muita facilidade, não fica procurando igual em alguns carros que fazem a leitura quando querem. Numa curva, por exemplo, ele me ajuda a virar o volante. Se eu saio da faixa, aqui ó, ele corrige imediatamente, bem confiável. Tem um probleminha, esse leitor exige que você fique no centro da faixa, então eu tô um pouco mais pra cá, ó, mas sem sair da faixa. Ele fica me empurrando, ele fica pesando a direção.
Isso eu acho que compromete um pouco a dirigibilidade, porque nem sempre você está certinho no meio da faixa. Você pode vir um pouquinho para cá, por que não? E aí ele empurra de volta. Então fica parecendo uma resistência do carro contra você. E aí você pode me dizer, ué, Rafaela, mas é só desligar. Desliga o sistema. Beleza, eu posso fazer isso. Você está vendo aí qual que é o caminho para desligar. Só que é o seguinte, eu desligo, só que quando eu desligo o carro e ligo novamente, o sistema volta a agir. Ele coloca tanto a correção quanto a vibração. Você tem que deixar para ele não corrigir só na vibração. Só que ele volta. Falando agora de autonomia. Primeiro tanque, eu rodei 400 km de estrada e 120 na cidade. Foram 520 km com um tanque de combustível. Gastei para reabastecer R$250, só que o diesel dava 5,09 no interior de São Paulo. Agora no mesmo posto já aumentou para 5,39, ou seja, já não ficou tão vantajoso, né? Com o Volkswagen Taos, eu rodei 370 quilômetros e gastei a mesma coisa, com o álcool a 4,87. De todo modo, gente, como vocês sabem, o carro a diesel é muito mais caro. Então, em termos de economia, ele vale para poucas pessoas. Ou seja, quem roda muito, quem roda todo mês, o que eu tô rodando este mês, quase 2.000 quilômetros. Colocando aqui a comparação entre os Compass Limited Flex e o diesel para você ver a diferença. Por fim, segundo tanque, estrada. Só estrada, pista como essa aqui que eu tô rodando agora, pista dupla, velocidade constante. Eu tinha escutado falar que com a história do tanque de Arla 32, a autonomia tinha caído, o consumo aumentado. Vou contar quanto rodei, gente. 620 quilômetros. É a mesma coisa que eu rodei recentemente com o Renegade, com o motor a diesel sem o Arla 32. Consumo, fiz mais ou menos 10 km por litro na cidade, 12,5 km por litro na estrada. Agora eu vou reportar para vocês algumas falhas que eu tive durante a minha experiência com o carro. Por exemplo, ele está apitando que o tanque de Arla 32 está chegando ao final da autonomia. Eu já enchi o tanque de Arla 32 e ele continua fazendo isso. Ou seja, é uma falha aqui eletrônica do sistema. Outra falha, e essa foi bizarra. Estou dando ré em um shopping. O sensor de estacionamento traseiro apitou e não parou mais de apitar. Eu desliguei o carro, eu parei, eu abri a porta e ele continuava apitando. 5 minutos desse inferno na cabeça de todo mundo. Como ele parou de apitar? O sensor dianteiro, uma hora, chegou perto de um obstáculo e foi acionado. E aí o traseiro parou. Alguém merece isso, gente? Pelo amor de Deus, né? Fora isso, tem sido tudo mil maravilhas com esse carro. Então é isso. Se você curtiu esse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as minhas novidades. Abração, até a próxima!